Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21. Todos já acharam? Vamos ler com alguém se você tem um espírito. Jesus prediz seu sacrifício. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças na mão dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E mirando-se Jesus, repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Com toda a certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Nessa passagem aqui a gente vê que Jesus Cristo chama os seus discípulos e Jesus Cristo está explicando para os seus discípulos: vai chegar um momento em que eu vou para Jerusalém e eu vou ser entregue nas mãos dos anciãos, nas mãos dos sacerdotes, nas mãos dos escribas. E eles vão fazer toda sorte de injustiça comigo, eles vão me matar, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Né, irmãos? E isso era uma coisa que os discípulos não esperavam. Né, irmãos? Isso era uma coisa que ninguém esperava. Ninguém nem imaginava um plano de salvação desse, onde Jesus Cristo morreria na cruz para salvar o pecador do seu pecado. Jesus Cristo, quando ele caminhou nessa terra aqui, irmãos, ele simplesmente decepcionou todo mundo. Decepcionou os seus discípulos, decepcionou os sacerdotes, os escribas, né? Porque Jesus Cristo não tinha onde reclinar sua cabeça, era pobre. Jesus Cristo decepcionou o povo esperava paz, prosperidade, bem-estar, que Jesus Cristo viesse a liderar uma revolta, que viesse a acabar com o poder do Império Romano, e Israel fosse a nação sobre todas as nações, e não aconteceu nada disso. Jesus Cristo decepcionou todo mundo. A única pessoa que Jesus Cristo não decepcionou foi Deus. Estava totalmente focado em fazer a vontade de Deus. E é muito importante a gente ter isso na nossa mente, irmãos, porque quando nós somos chamados para o reino de Deus, você pode ter certeza que o mundo vai ficar decepcionado com você também. Sabe, não espere que o mundo te incentive, que o mundo aplauda, que o mundo ache isso uma coisa bonita, uma coisa maravilhosa. E não, o mundo vai criticar, irmãos, o fato de nós sermos chamados para o reino de Deus. O mundo vai dizer: não, você está andando pelo caminho errado. Não, mas não precisa de tudo isso, não. Dá para caminhar com Deus aqui, desse jeito aqui que a gente está caminhando. Você está sendo um crente muito fervoroso, não é bem assim, não precisa de tudo isso. O mundo nunca vai aplaudir, irmãos, o fato da gente ser um crente de verdade e estar caminhando no reino de Deus. Nunca vai aplaudir. Irmãos, então não espere colaboração do mundo, não espere ajuda do mundo, espere sempre estar na contramão do mundo. Irmãos, assim como Jesus Cristo estava aqui decepcionando todo mundo, mas totalmente empenhado em agradar a Deus, assim nós caminhamos nesse mundo, irmãos.
Todo mundo pode estar decepcionado, mas nós devemos estar empenhados em agradar a Deus. Nesse mundo aqui, irmãos, ninguém vira para nós nesse mundo aqui e fala para nós assim, toma cuidado para não ganhar muito dinheiro, hein? Toma cuidado, né? Ninguém fala isso. Ninguém fala, toma cuidado para não estudar demais, hein? Para você não ter muitos diplomas, toma cuidado, não precisa estudar tanto, não precisa ganhar tanto dinheiro. Ninguém fala isso. Mas quando a gente caminha com Deus, quando a gente busca Deus, as pessoas virem e falam, toma cuidado, você está virando um crente fanático, hein? Você está levando a sério demais a Bíblia, a palavra de Deus e tudo é a palavra. Toma cuidado, hein? Aí com a palavra de Deus o mundo fala esse tipo de coisa. Mas com dinheiro, com prosperidade, com estudo, não, aí o mundo não fala nada. É assim que o mundo age e é assim que o mundo faz. E nessa passagem aqui, irmãos, é muito interessante que quando Jesus Cristo vai explicar para os seus discípulos aquilo que ele ia passar, ele ia sofrer injustiça e que ele iria ser morto, né? Tudo aquilo de horrível que ia acontecer com Jesus Cristo, Pedro então vai chamar Jesus Cristo à parte, né, irmãos? Pedro vai chamar Jesus Cristo à parte e Pedro, porém, chamando à parte, começou a admoestá-lo dizendo, Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais que acontecerá. Né? E é muito interessante, irmãos, essas palavras de Pedro, porque Jesus Cristo, quando ouve essas palavras de Pedro dizendo para Jesus, Jesus, não faça isso, Jesus, não faça isso, Jesus. Em algumas traduções está escrito assim, Jesus, tenha pena de ti, Jesus, tenha pena de ti, né? Seja gracioso contigo, pense em você mesmo, Jesus, você tem que pensar naquilo que é bom para você, Jesus. Jesus, você não pode fazer essas coisas aonde você vai sofrer toda essa prova, toda essa luta, toda essa humilhação. Não, Jesus, não faça isso, Jesus. Pense em si mesmo, Jesus. Se coloque em primeiro lugar, Jesus. Pense naquilo que é bom para você. Naquilo que é bom para você, Jesus. Pense. Né, irmãos? E quando Jesus ouve esse tipo de coisa, Jesus começou a repreender a Pedro. E Jesus vai dizer para Pedro, para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Santo Senhor. Né, irmãos? É muito interessante que Jesus vai dizer, para trás de mim, Satanás. Né, irmãos? Isso não significa necessariamente que Pedro estivesse possesso por Satanás. Mas o que significa, irmãos, é que aquelas palavras que Pedro estava proclamando eram palavras do próprio diabo. Né, irmãos? É como se Pedro tivesse caminhado com o diabo, tivesse aprendido com o diabo, tivesse sido discípulo do diabo, e agora ele está mostrando aquilo que ele aprendeu com o diabo para Jesus Cristo. Né, irmãos? Olha só, que coisa terrível. Né? E o ensinamento do diabo, irmãos, qual que é o ensinamento do diabo? O ensinamento do diabo é justamente esse, pense em você mesmo. Você precisa pensar em você. Você precisa pensar naquilo que é bom para você. Né? Você não pode fazer aquilo que vai te ferir, aquilo que vai te machucar. Né, irmãos? Esse ensinamento do diabo aqui, sabe, é o que as pessoas mais fazem no mundo. Quantas vezes as pessoas do mundo vão dizer, eu preciso pensar mais em mim, preciso pensar naquilo que é bom para mim, preciso me colocar em primeiro lugar, sabe, eu estou me desgastando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. Não, quer saber de uma coisa? Agora eu vou pensar em mim, vou pensar na minha vida. E esse, irmãos, esse é um dos maiores problemas da maioria dos crentes hoje, dentro das igrejas. Os crentes hoje dentro das igrejas, irmãos, eles podem conhecerem a palavra de Deus, eles podem conhecerem as doutrinas bíblicas. Os crentes hoje, eles podem mostrar para você a palavra de Deus, explicar para você a palavra de Deus, mas em determinados momentos, irmãos, você vai ver eles proclamando palavras de Satanás. Em determinados momentos, irmãos, você vai ver ele sendo um discípulo de Satanás. Parece que ele caminhou com Satanás e aprendeu com Satanás, e agora ele está propagando palavra de Satanás.
Né? Quantas vezes o diabo vira para os crentes e o diabo vai falar para os crentes: tenha pena de ti, pense em você mesmo. Você precisa se colocar em primeiro lugar. Você precisa pensar naquilo que é bom para você. E os crentes estão lá: meu Deus, olha minha vida. Olha como a minha vida está difícil. Olha só como a minha luta está difícil. Olha só a minha prova. Olha só a minha dificuldade. E o diabo fica: isso mesmo, tenha pena de ti mesmo. Tenha pena de ti mesmo. Pense em você mesmo. Se coloque em primeiro lugar. Pense naquilo que você deveria ter e você não tem. E os crentes ficam lá: minha vida é muito difícil, essa prova é muito grande, eu estou passando por essa dificuldade aqui, eu estou passando por essa luta aqui, meu Deus, como é difícil, como a luta é grande, né, irmãos? E o diabo lá: isso mesmo, tenha pena de ti mesmo, enxergue-se como um fracassado, enxergue-se como um derrotado, fale como se você fosse um perdido, alguém totalmente sem esperança. E os crentes lá: meu Deus do céu, não consigo, estou assim, estou assado, murmurando, reclamando, pensando em si mesmo. Eles reclamam porque eles olham para si mesmos. E a vida cristã, irmãos, não somos nós olhando para nós mesmos. A vida cristã, irmãos, somos nós olhando para o reino de Deus. Os cristãos, eles devem olhar para o reino de Deus, irmãos, e eles devem dizer: olha só quão grandioso é o reino de Deus. Olha só quão satisfatório é o reino de Deus. Olha só quão poderoso é o reino de Deus. Olha só. Mas os crentes hoje não. Os crentes hoje estão fazendo o contrário. Os crentes hoje, discípulos de Satanás, eles estão dizendo: quão poderosa é essa dificuldade que aconteceu na minha vida. Quão difícil é essa luta que aconteceu na minha vida. Olha só como essa adversidade tira a minha paz. Olha só o tamanho da prova. Olha só o tamanho da luta. Quão poderosa é essa prova. Quão poderosa é essa luta. Olha só. Sabe, irmãos, ou nós somos discípulos de Jesus Cristo, irmãos, ou nós somos discípulos de Satanás, irmãos. Sabe, ou nós enxergamos a grandeza do reino de Deus, né, irmãos, ou nós enxergamos a grandeza, irmãos, do problema que nos acomete a nossa vida. Não dá, irmãos, para a gente ser discípulo de Jesus Cristo de vez em quando e ser discípulo de Satanás de vez em quando. Né, irmãos? Então, quando a gente fala sobre o reino de Deus, o quão grandioso é o reino de Deus, o quão maravilhoso é o reino de Deus, o quão satisfatório é o reino de Deus, sabe, irmãos, parece que muitas vezes nós estamos falando de alguma coisa que não existe. Né, irmãos? Parece que muitas vezes nós estamos falando de alguma coisa que pode até existir, mas é pequeno. É pequeno. Né, irmãos? Porque você fala para as pessoas: o reino de Deus, olhe para o reino de Deus, a grandeza do reino de Deus, olhe para aquilo que realmente vai te dar alegria, que é o reino de Deus, olhe para Jesus Cristo. E as pessoas estão dizendo: eu sei, mas é difícil, a luta é muito difícil, a prova é muito... Sabe, irmãos, a gente não mede a verdade da palavra de Deus comparando a palavra de Deus com a nossa prova, irmãos. A gente não olha para a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, né? A gente lê a palavra de Deus: Jesus falou, a minha paz vos dou. Sabe, eu sempre acreditei que essa palavra, a minha paz vos dou, realmente servia quando tudo estava indo bem, ou quando os problemas não eram muito grandes. Mas agora que eu estou comparando aqui o texto bíblico, a minha paz vos dou, com o tamanho da minha prova, não funciona. Não funciona. Sabe, irmãos, a gente não compara o texto bíblico com as nossas provas, irmãos. Glória a Deus. O texto bíblico, irmãos, ele é suficiente, irmãos, ele é a verdade, independente se nós estamos sem provas nenhum, se a nossa prova é pequena ou se a nossa prova é grande, irmãos. Se Jesus falou, a minha paz vos dou, sabe, irmãos, isso significa que nós devemos ter a verdadeira paz de Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus. Né? O reino dos céus, ele é suficiente, irmãos, ele é suficiente, independente do tamanho da nossa prova, irmãos. Glória a Deus, Senhor. A gente não olha para o texto bíblico e compara o texto bíblico com a nossa prova e acha que o texto bíblico não serve, que a prova é muito grande. Não, irmãos, o texto bíblico, ele sempre é suficiente, irmãos. Glória a Deus. Ele é real, independente do tamanho da prova. Glória a Deus. E o que grande parte dos crentes precisam aprender hoje em dia, irmãos,
é que os verdadeiros cristãos, irmãos, eles são conhecidos por mostrarem a sua fé no momento da dificuldade. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, no momento de maior dificuldade, no momento de maior luta, no momento de maior dor, no momento de maior sofrimento, é aí que a fé dos crentes se sobressai, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Mas hoje em dia não, hoje em dia é o contrário. Sabe, irmãos, no momento de maior dificuldade, no momento de maior luta, no momento de maior dor, sabe, a fé dos crentes aba. Sabe, os crentes, ao invés de demonstrarem que possuem a verdadeira fé, que verdadeiramente estão dentro do reino de Deus, não, irmãos, eles simplesmente definham. Sabe, irmãos, eles acham que não é suficiente, não, a fé não é suficiente, não, para poder lidar com a prova tão grande que aconteceu na vida deles. Santo Senhor. Né, irmãos, e não importa o quanto você diga para o crente, sabe, o crente muitas vezes ele está lá diante da prova, diante da luta, diante da dificuldade, falando coisas que não deveria falar, e você fala para eles assim, ó, esse tipo de coisa que você está falando não honra a Deus. Glória a Deus, Senhor. E o crente fala, entendi, esse tipo de coisa eu não vou falar mais. Sabe, irmãos, não é só uma questão daquilo que a gente fala ou não. Sabe, irmãos, é uma questão daquilo que nós sentimos. Santo Senhor. Antes de nós proclamarmos a primeira palavra de murmuração, a primeira palavra, irmãos, olhando para nós mesmos, nós, irmãos, já deveríamos estar nos enxergando aflito. Meu Deus, eu estou aflito. Eu estou ficando angustiado. Eu estou ficando desesperado. Meu Deus, e estando eu em Jesus Cristo, eu não deveria estar desse jeito, meu Deus. E automaticamente deveríamos buscar arrependimento, irmãos. Não é simplesmente, irmãos, continuarmos aflitos, mas simplesmente pararmos de falar certas coisas, irmãos. Não é simplesmente frearmos a nossa língua, irmãos, mas é transformar aquilo que nós estamos sentindo. Né, irmãos? Se nós estamos sentindo desespero, angústia e aflição, tendo Jesus Cristo como príncipe da paz, deveríamos, irmãos, buscar arrependimento, irmãos, por estarmos sentindo aquilo que não deveríamos sentir. Santo Senhor. Mas não é simplesmente falar aquilo que desonra a Deus, isso eu não vou falar mais. Não, é muito mais do que isso, irmãos. É aquilo que você sente. Santo Senhor. Né, irmãos, e o que nós sentimos mediante a nossa prova? O que nós sentimos mediante a nossa dificuldade? O que nós sentimos mediante a nossa luta? Né, irmãos, não adianta simplesmente, irmãos, nós fazemos terapia em nós mesmos. Sabe, os crentes fazem terapia em si mesmos, irmãos. Os crentes, eles enganam a si mesmos. Sabe, não é que eu estou desonrando a Deus. Sabe, não é que eu não confio em Deus. Sabe, não é que eu não creio em Deus. Sabe, não é que a prova é muito grande. É que a luta é muito difícil. Sabe, não é que eu não confio em Deus, que eu não creia que Ele está. Não é isso. É que a prova é muito grande, a luta é muito grande, a dificuldade é muito grande. Não, irmãos, isso é só uma desculpa. Isso é só você fazendo terapia em si mesmo. Santo Senhor. Sabe, irmãos, nós somos cidadãos dos céus. E como cidadão dos céus, irmãos, nós estamos lutando com o poder do reino de Deus. E lutando com o poder do reino de Deus, irmãos, não há prova grande na nossa vida. Não há prova grande, irmãos. Ou nós somos cidadãos dos céus, ou nós não somos, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, se eu sou brasileiro, irmão. Não tem como eu ser meio brasileiro. Sabe, irmão, se nós somos cidadãos do céu, nós somos cidadãos dos céus. E nós temos o poder do reino de Deus atuando sobre nós, e nós somos capazes de vencer qualquer dificuldade. Então não adianta nós, irmãos, fazermos terapia em nós mesmos, desonrarmos a Deus o tempo todo, né, irmãos, em sentimentos, em palavras, e achar que não desonramos porque simplesmente a prova era muito grande. Não, irmãos. O reino dos céus, irmãos, ele vence qualquer prova, ele vence qualquer adversidade, ele vence qualquer luta. Sabe, irmãos, ele nos sustenta em qualquer circunstância. Né, irmãos? Então, ou nós temos uma vida cristã baseada no sobrenatural, crendo que o poder do reino dos céus é aquele que nos sustenta, ou nós não temos uma vida cristã, irmãos. Simplesmente não temos uma vida cristã. Se a gente for ter uma vida cristã baseada em racionalização,
das nossas forças, mediante aquilo que a gente pode fazer ou não, sabe, mas isso não tem mais vida cristã, irmão. Santo Senhor. Né? E as pessoas agem, irmãos, como se fosse uma capacidade humana. Né? As pessoas vão dizer, não, você consegue lidar com esse tipo de dificuldade aí, mas eu não consigo, meu jeito de ser não consegue lidar com esse tipo de coisa. Sabemos, não é uma questão do nosso jeito de ser. Não é uma questão das nossas capacidades em nós mesmos. Sabe, irmãos, é o poder sobrenatural do reino de Deus atuando sobre nós. É por isso que, irmãos, que na vida cristã nós devemos ser capazes de lidar com qualquer prova. Nós devemos ser capazes de lidar com qualquer luta. Nós devemos ser capazes de lidar com qualquer dificuldade. Porque há uma ação sobrenatural de Deus nos movendo, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, a gente não está pedindo para as pessoas usarem a própria força para lutar contra o problema. Não, irmãos, é o poder do reino de Deus trabalhando. Glória a Deus, Senhor. Então, irmãos, a vida cristã é baseada no sobrenatural. E Jesus Cristo vai dizer, se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. A vida cristã, irmãos, é uma vida onde nós negamos a nós mesmos. Mas se nós negamos a nós mesmos, irmãos, não tem como a gente se colocar em primeiro lugar, irmãos. Glória a Deus. Não tem como a gente ficar olhando para a nossa vida, a nossa circunstância e ficar, oh meu Deus, antes eu podia fazer isso, agora eu não posso mais fazer isso, oh meu Deus, como é difícil. Não, mas você já morreu para si mesmo, você está vivendo agora para Jesus Cristo, para honrar a Jesus Cristo. Então a verdadeira vida você ainda tem, e é sobre essa verdadeira vida que você deveria estar falando, mas você não fala sobre essa verdadeira vida, você fica falando sobre a sua vida. Sabe, irmãos, não falamos mais sobre a nossa vida, irmãos, nós morremos, não importa mais a nossa vida, não importa mais, irmãos, se a gente está bem, se a gente está ruim, se está com dinheiro, se está sem dinheiro, se está com saúde, se está sem saúde. Não, mas agora nós temos uma verdadeira vida espiritual e é nela que nós nos alegramos, é nela que nós nos regozijamos, é nela que nós proclamamos. E você vê, o ensinamento de Satanás é não fale sobre a verdadeira vida, fale sobre a sua vida. Olhe para os seus problemas, tenha pena de si mesmo. Esse é o ensinamento de Satanás. Irmãos? E alguns crentes estão seguindo o ensinamento de Satanás à risca. Eles não ficam um dia sequer sem olharem para a sua vida, sem murmurarem sobre os seus problemas. Irmãos, sem terem pena de si mesmo, ao invés de se enxergarem vencedores em Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, somos vencedores em Jesus Cristo, irmãos. Quantos cristãos foram vencedores em Jesus Cristo, crucificados na cruz? Foram vencedores em Jesus Cristo, sendo queimados vivos. Foram vencedores em Jesus Cristo, irmãos, sendo cerrado ao meio, toda sorte de maldade e crueldade que fizeram nele, e eles foram vencedores em Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas hoje em dia temos crentes derrotados no desemprego, temos crentes derrotados na enfermidade, temos crentes derrotados em um monte de coisa. Sabe, irmãos, se somos cristãos, deveríamos ser vencedores e não derrotados. Deveríamos estar falando, irmãos, sobre o nosso grande tesouro e não sobre a nossa grande derrota. Porque não há derrota, irmãos, quando nós já negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Olha só, nesse mundo aqui, não, eu tenho que ganhar minha vida, eu tenho que ganhar bastante dinheiro, eu tenho que ser uma pessoa bem sucedida, eu tenho que ter bastante saúde, eu tenho que ganhar minha vida. Assim, nesse mundo é assim que você ganha a vida. Mas Jesus Cristo está dizendo, não, se você quiser ganhar a sua vida, se você ficar olhando para a tua vida e ficar tentando salvar a sua vida, você já perdeu a verdadeira vida. Você nunca teve a verdadeira vida. Irmão, se os crentes não conseguem lidar com os problemas grandes, você acha que eles possuíam a verdadeira fé quando eles não tinham problema? Santo Senhor. Irmão, se nós não possuímos o poder do reino dos céus para lidar com as maiores adversidades, você acha que quando tudo estava bem, você possuía fé? Você acha que quando os problemas não eram tão grandes, você acha que você tinha verdadeira fé? É lógico que não, irmãos. Santo Senhor.
As maiores dificuldades mostram se verdadeiramente possuímos a verdadeira fé. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então não adianta achar, não, eu sempre tive fé. Agora eu estou vacilando um pouco porque os problemas são muito grandes. Sabe, eu sinto te dizer, mas você nunca teve então a verdadeira fé, porque agora que você deveria estar ainda mais firme e não simplesmente caindo e despencando de vez em quando. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa é a vida cristã. Imagina os discípulos, irmãos. Imagina os discípulos negando Jesus Cristo porque chegou a hora deles serem mortos pelo Império Romano. Não, sabe, sempre foi crente, mas agora na última hora, diante da morte, né, sabe como é que é, né? Eles blasfemaram, eles não conseguiram, sabe, irmãos, imaginam, sabe, não existe isso no texto bíblico, irmãos. Mas os crentes acham que isso pode existir na vida deles, irmãos. Os crentes acham sim, que sempre possuíram a verdadeira fé e que agora, porque a situação está muito grande, eles podem sim cair o tempo todo, despencar o tempo inteiro, né, irmãos, falar coisas que não deveriam falar. Sabe, irmãos, não existe na palavra de Deus, irmãos. Ou nós temos a verdadeira fé ou não temos, irmãos. E as maiores dificuldades vai mostrar se possuímos a verdadeira fé ou não. E Jesus Cristo ainda vai dizer, pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Né? O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, ganhar todo o dinheiro desse mundo, todo o ouro desse mundo, e viver até 150 anos e perder a sua alma? O que adianta, irmãos? Glória a Deus. Não adianta nada. E os crentes hoje, sabe, eles querem ganhar o mundo inteiro, toda a riqueza do mundo, eles querem viver até 150 anos e quer ganhar a alma ainda. Esses são os crentes hoje. Sabe, irmãos, ao invés de eles se focarem naquilo que é importante, não, irmãos, eles se focam naquilo que é passageiro. Eles se focam naquilo que é terreno, né, irmãos, que é a condição financeira, que é o emprego, que é a saúde. Sabe, irmãos, tudo isso vai acabar cedo ou tarde. Mas o reino dos céus, que vai permanecer para sempre, que você deveria estar focado, sabe, não, isso os crentes não focam. Sabe, irmãos, não existe esse tipo de vida cristã. Sabe, irmãos, parece que muitos crentes caminharam com Satanás, se tornaram discípulos de Satanás e estão seguindo as doutrinas de Satanás à risca. Sabe, irmãos, e eles nem se dão conta, irmãos, nem se dão conta. E para não se sentirem mal, eles fazem terapia em si mesmo. Não é que eu sou um discípulo de Satanás, não é que eu sou um discípulo de Satanás, não é que eu estou proclamando palavras de Satanás, não é isso. É que o problema é muito grande. Sabe, irmãos, engane a si mesmo, então. Engane a si mesmo. Sabe, irmãos, se há uma coisa que a palavra de Deus deixa bem clara, irmãos, é que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a sua igreja. Tá, irmãos, não existe nada que pode impedir um crente de estar olhando para Deus. Não existe nada, irmãos. O crente nunca está olhando para si mesmo, ele sempre está olhando para o reino dos céus. Glória a Deus, Senhor. Né? O crente está sempre se enxergando vencedor em Jesus Cristo. E continua o texto bíblico aqui, mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Jesus Cristo está deixando bem claro, eu vou voltar. Glória a Deus. Muitos crentes não acreditam mais que Jesus Cristo vai voltar. Muitos crentes deveriam estar focados na volta de Jesus Cristo, deveriam estar focados no reino de Deus, e eles nem acreditam mais que Jesus Cristo vai voltar. Muitas pessoas estão dizendo, não, mas Jesus Cristo já morreu faz 2000 anos, que vai voltar nada, né, irmãos? E a palavra de Deus vai dizer, Judas, o livro de Judas vai dizer assim, vocês aí que estão dizendo que Jesus Cristo não vai voltar, saiba que nos dias de Noé foi a mesma coisa, né? Nos dias de Noé estava fazendo a arca lá, e Noé estava lá pregando o arrependimento, se se arrepender, Deus vai mandar um dilúvio, ninguém acreditou, demorou 100 anos, todo mundo achou que Noé era doido, mas chegou uma hora que o dilúvio veio, o dilúvio levou todos, né? Então,
Jesus está dizendo, toma cuidado para se focar naquilo que é importante. Tá? Toma cuidado para estar olhando para o seu verdadeiro tesouro. Para de olhar para aquilo que é perecível e olhe para aquilo que é incorruptível, porque Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Você pode não acreditar, mas Ele vai voltar sim, Ele vai prestar conta. Em que você estava preocupado durante a sua vida? Em que você estava focado durante a sua vida? Toma cuidado, olha para as coisas eternais. Olha para as coisas incorruptíveis. Glória a Deus, Senhor. Com toda a certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Jesus Cristo vai dizer, alguns de vocês que estão aqui não vão experimentar a morte até que vejam Jesus Cristo vir com o seu reino. Jesus Cristo realmente morreu naquela cruz. E Jesus Cristo ressuscitou, vitorioso, todo o poder lhe foi dado, tanto no céu como na terra. Então, irmãos, o reino de Deus foi estabelecido, né, irmãos? E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, né, irmãos? O reino de Jesus Cristo começou ali, a graça começou ali. Quantas pessoas, quantos discípulos não viram o reino de Deus sendo estabelecido ali? É claro que nós estamos esperando a plenitude do reino de Deus, né, irmãos? A plenitude, onde não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, né? Mas o reino de Deus, irmãos, já está aqui. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Nós já estamos gozando de algumas prerrogativas do reino de Deus. Podemos ter certeza da salvação, né, irmãos? Podemos já termos paz em Jesus Cristo. Podemos já ter alegria em Jesus Cristo, podemos já ter satisfação em Jesus Cristo, já estamos gozando de algumas prerrogativas do reino de Deus, já podemos enxergar esse grande tesouro que é Jesus Cristo, né, irmãos? Tudo isso já faz parte do reino de Deus que já está estabelecido. Glória a Deus. Né, irmãos? Mal podemos esperar para a plenitude do reino de Deus. Né, irmãos? Então é preciso, irmãos, que mediante essa palavra aqui, nós não venhamos a proclamar palavras de Satanás. Porque as palavras de Satanás, irmãos, olhando assim por cima, podem aparecer até bonitas. Né, irmãos? As palavras de Satanás podem parecer até bonitas, mas o que tem de mal eu pensar em mim mesmo? Mas o que tem de mal em eu me colocar em primeiro lugar? O que tem de mal? Não, parece ter uma coisa bonita as palavras de Satanás. O problema é que o Evangelho ensina totalmente o oposto, né? Não, você tem que negar a si mesmo, você tem que morrer e olhar para Jesus Cristo, né? Você tem que renunciar à sua vida e viver uma vida para Cristo, é totalmente o oposto, né? Então, irmãos, é preciso que nós estejamos atentos, porque se nós não nos atentarmos para palavras como essa, nós podemos também sim proclamarmos palavras de Satanás. Né, irmãos? E que na nossa boca, irmãos, possa sair palavras de vida eterna. Glória a Deus. Que nós venhamos, irmãos, sermos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. Né, irmãos? E que quando nós ouvirmos esse tipo de coisa, que quando vier esse tipo de pensamento de Satanás na nossa mente, irmãos, que nós possamos repreender, assim como Jesus Cristo repreendeu. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus a oração em nome do Senhor Jesus. Amém.